Olá, bem-vindos a mais um Birras com, uma versão especial dos nossos episódios habituais Birras de Mãe, onde em vez de embirrarmos só uma com a outra, convidamos outra pessoa para embirrar connosco. Convidamos pessoas que admiramos para perceber como é que foi a sua infância e adolescência e como é que tudo isso influenciou a pessoa em quem se tornaram. E hoje temos a nossa primeira mulher. A nossa privilégio. A nossa próxima convidada é a Luísa Sobral. Ela dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-la na mesma. Luísa Sobral é cantora, compositora, produtora, escritora e mãe de 4 filhos e de Já uma estou galinha. cansada. E de uma galinha. Estreou-se com o álbum Cherry on My Cake em 2011, nunca mais parou, graças a Deus. Tem 6 álbuns de originais, um deles uma obra-prima para crianças que nós... Que eu ouvi infinitamente. Sim, a exatamente. levar e Que a bom. trazer netos à escola. Não, e é daqueles que a pessoa continua a ouvir. Os netos saem do eu carro, ia mas a pessoa continua a ouvir. substituindo aquele do João, não sei quantos do Sim, João, sim, eu sim. ia pondo o avô Luciano e elas olhavam: estás apaixonada pelo avô Luciano? E ainda um mini álbum durante o Covid de canções de embalagem chamado Camomila. As letras das suas canções já mostravam o talento que tinha para a escrita, que depois foi materializado em livros infantis e mais recentemente numa grande estreia de um romance, Nem Todas as Árvores Morrem de Pé, que é um nome muito bonito, que A tem uma capa capa é muito tão bonita. bonita. Exatamente. Obrigada. Espero que o interior também seja. O interior Não, também, o interior também. É o mais Mas- bonito até. Compôs várias músicas que ficaram para a nossa história, incluindo a famosa Amar pelos Dois, que ganhou o Festival da Canção, mas também para outros artistas como Ana Moura, António Zambuja, Mayra Andrade, etc. Já produziu discos para Elisa Rodrigues, a Joana Alegre, o Rogério Charraz e o Luís Trigacheiro e já viajou pelo mundo inteiro a partilhar as suas canções. É também uma colega de podcast. Quem é que não é hoje, não é? Hoje em dia. Eu hoje é todos que já não temos- sou, eu já fui há um tempo. Foste. Mas Agora has de não. voltar a ser, ou não? Sim, tenho um podcast que gostava muito de fazer, por isso Boa. ainda Não estou à contes o teu espera. segredo, mas... Não, acho que já contei imensas vezes que eu não sou nada boa a guardar os meus segredos. E Exato. penso sempre, olha, se alguém depois fizer e fizer melhor, olha, está tudo bem. Façam por mim. Exato. Digam só que a ideia foi inspirada em mim, pronto, e já está tudo bem. E pronto, o podcast chamava-se O Avesso da Canção e onde entrevistavas artistas, não é? Sobre a arte de escrever. Muito mais havia a dizer, mas acho que é melhor Sim, ouvir a própria. vamos começar Exato, já. do que estar a... Olá, Está bem-vinda, ótima a Luísa. apresentação. É que as pessoas normalmente dizem sempre, dispensa apresentações, mas depois nunca ninguém faz, então eu acho que às tantas. Toda a gente Já ninguém dispensa, toda a sabe. gente É dispensa. tipo um mito. Exato. Dispensa apresentações, mas ninguém sabe muito bem. Exato. Não, olha, queríamos começar desta forma, que é: que infância e que parentalidade é que te calhou em sorte? Então, vinha a ouvir o vosso podcast, vinha a ouvir o episódio do Mário Cordeiro e fez-me um bocado, porque sempre que ouvimos falar da infância de alguém, acabamos por recuar um bocadinho à nossa e comparar, não é? Sendo que as gerações são diferentes e muito mudou nas gerações, nessas duas gerações, eu acho, a geração dos meus avós e a geração dos meus pais, porque eu sinto que a geração dos meus pais já era uma geração em que os pais passavam tempo com os filhos, quando na dos meus avós isso era mais raro, ou seja, isso também obviamente dependendo de onde se vem, Claro, e e do meio. de que posses tem, porque mudava muito, não é? A minha avó tinha empregadas e elas passavam o tempo todo com os miúdos e a minha avó nem os via. A minha mãe era uma mãe muito presente e o meu pai também, apesar de tinham trabalhos muito exigentes, já chegavam a casa tarde, não nos iam buscar à escola, mas é engraçado que só hoje em dia, enquanto mãe, fazendo essas coisas todas, eu percebo que os meus pais não fizeram, eu nunca senti falta. Eu também sinto isso, assim. E é engraçado, Nunca porque a minha mãe me disse sempre isso. Quando eu começava a ficar muito ansiosa com isto de aceitar trabalho e não estar presente, a minha mãe dizia: o segredo, eu sinto, é quando estás mesmo. Ela dizia-me sempre isso. E é verdade, eu não me lembro de sentir. Por exemplo, lembro-me de adorar quando a minha mãe me ia buscar à escola, porque era uma coisa muito especial que nunca acontecia. Então, no dia em que ela me ia buscar à escola, aquilo era super especial. E eu agora penso: olha, os meus filhos nem dão valor, eu vou todos os dias. Mas eu lembro que isso era especial. O meu pai ia almoçar fora connosco uma vez, não sei, já não lembro se era uma vez por semana, eu acho que devia ser uma vez por mês, mas ele não misturava, ou seja, não podia ser comigo e com o meu irmão, tinha que ser uma vez comigo, uma Com vez cada um. E às vezes a minha mãe dizia: mas eu também posso ir. O meu pai: não, este momento é só nosso. Então ia só, e isso tentamos continuar a fazer, já não fazemos tantas vezes, mas continuamos a fazer. Mas pronto, então eu não me lembro de ver dos meus pais me faltarem, apesar de eles terem estas vidas
ou muito trabalho. Não me lembro nunca deles me faltarem. Nós fazíamos, todos os anos fazíamos uma viagem. Isto aconteceu porque nós íamos de férias para o Alentejo, mas depois houve um ano que alugaram a casa que nós alugávamos todos os anos e de repente tivemos que fazer outros planos, fomos para Marrocos e depois começámos todos os anos a viajar e foi muito mais divertido assim. Exato. E muito enriquecedor. Eu sinto que isso também foi uma coisa que me trouxe, algo que me trouxe muito, porque os meus pais não eram muito de nos dar imensas coisas, ou seja, nós não tínhamos a última PlayStation, a não sei quê, nunca foram dessas coisas. Davam-nos, eu não me lembro de me faltar nada, mas isso eu até copio na minha parentalidade, que é, não é por eu às vezes poder comprar uma coisa que vou comprá-la. Eu acho que é importante, e muitas vezes eu digo aos meus filhos: querem isso, vão começando a juntar dinheiro para comprar. Ou seja, e os meus pais também sempre fizeram isso. Por isso eu não me lembro de faltar nada, mas eu lembro-me de sentir que onde eles investiam o dinheiro era nessa viagem, Exato. por exemplo. E que eu acho que nos trouxe a mim e ao meu irmão. O meu irmão não tem memórias, é uma coisa super estranha. Ele não se lembra de nada. E os meus pais acham que desperdiçaram todo o dinheiro dele. Sim, porque ele às vezes, por exemplo, ele vai tocar a um sítio qualquer e diz: que giro, olha, fui tocar neste sítio na Noruega, adorei, não conhecia. Minha mãe: não nós conhecia? fomos lá. Ou seja, ele não tem memória tudo de novo, nada. é Dory, tipo Dory, mas pronto. Mas eu acho que há muitas coisas que ficaram em nós, de conhecer pessoas noutras realidades, conhecer outras crianças noutras realidades. Eu acho que isso foi super importante. Mas há uma coisa, Luísa, que isso me está... tu a ver-me como mãe, a organizar para levar os meus filhos, etc. E depois... eu acho que sou demasiado nessas viagens, nem sempre tudo é Instagram, não é? Há momentos de tédio horrível, há uns a refilarem na parte de trás do carro, e eu muitas vezes nós não queríamos ir, ou seja, houve muitas viagens. O meu irmão teve uma viagem porque ele foi fazer a AFS para os Estados Unidos, foi para lá um ano, e 2 semanas antes foi a viagem com os meus pais e nós fomos para Marrocos outra vez, mas aí fomos fazer uma viagem de carro por Marrocos. E o meu irmão teve o tempo todo de trombas. Exato. Porque queria estar com os amigos para se despedir. Mas eu acho que isso é espetacular. E como mãe, que é a resiliência dos pais. Sim. Por exemplo, o meu marido consegue ignorar completamente, se decide que vai, ignorar o AMU, porque ele sabe que depois a pessoa vai gostar. E eu não, eu estaria nesse carro o tempo todo a tentar alegrar, olha, e agora? E vamos pôr a música. E ao mesmo tempo revoltadíssima. Exatamente. Sim, eu, por exemplo, o ano passado nós fomos já comecei a fazer isto com eles, mas eu não levo todos, eu levo só a partir dos 5 anos, porque eu sinto que há ali uma idade. Não sou essa família Instagram que vão todos. Eu não acho que. Eu acho que levar uma criança muito pequena normalmente faz com que. Há muitas coisas que não conseguimos fazer. Porque, por exemplo, há muitas atividades que não se consegue fazer com crianças abaixo dos 5 anos. E depois eles não se lembram. Obviamente que eu não acho que só se deve fazer coisas porque eles se lembram, porque há coisas que ficam em nós, que nós não nos lembramos com memórias mesmo assim fotográficas, mas que estão lá. Mas então eu tenho essa regra dos 5 anos. E o ano passado fomos com os nossos filhos mais velhos, e eles estavam o tempo todo. Primeiro era cada vez que era para comer qualquer coisa, um gelado para cada um não sei o quê. E eu dizia: não, se querem gelado é para partilhar, a viagem é cara, não sei o quê. Então eu pensei: ok, para o ano nós vamos estar a juntar dinheiro juntos para esta viagem, para eles perceberem o tempo que... Então comprei um mielheiro e agora vamos juntar, eu dou, ok, pomos lá 10 euros e fazemos um risquinho para eles verem. Sim, para eles verem o tempo que demora e o esforço que é, para depois, não sei se vai funcionar. Vamos ver. Mas para dar o valor. Mas para darem valor, porque eles não dão valor. Olha, já estamos aqui nesta viagem, agora queremos comer tudo, queremos ir e andar de fazer surf e queremos fazer não sei o quê. Não dão valor. Então eu comecei a tentar fazer isso e muitas vezes sim, começam todos amoados e tal. Mas eu acho que nós também fazíamos isso. Eu lembro-me quando tive o meu primeiro namorado. E estava super apaixonada a trocar, e pronto, lá fomos nós em viagem de família. Sim, foi tipo uma tortura, não é? Para o meio do oceano, na Turquia. Tipo, foi tipo na Turquia, num barco, no meio do nada. Eu pensava: não, eu quero viver o meu primeiro amor. Estes obstáculos que põem à nossa frente de amor verdadeiro. Eu estava com o meu irmão, os dois sempre a discutir, porque nós sempre discutimos imenso os dois, porque lá está rapaz e rapariga, também só os dois. Sim. Então eu pensava: eu não quero estar aqui. Alguém que me ama lá longe.
Deu material para as canções. Verdadeiramente, Sim, porque esta gente na realidade não. Não, deu muito material para canções. A distância que viveu entre a Turquia Não, eu tenho vídeos. Minha mãe tinha uma máquina de filmar e eu tenho vídeos a cantar Whitney Houston com o cabelo ao vento e era eu a sofrer. Em vez de sofrer, exatamente, a colecionar sofrimentos. Mas estava a lembrar-se, quando começámos aqui, a Luísa estava a dizer que estava a ouvir o Mário Cordeiro a contar que o filho dele tinha dito que a irmã era adotada e que tinha inventado, e a Luísa disse que também tinha uma história. Eu tenho uma dessas, mas não é do meu irmão. Como o meu irmão é mais novo, normalmente acho que são os irmãos mais velhos que fazem isso aos mais novos, não é? Sim. Eu por acaso acho que não fiz isso ao meu irmão, mas não me lembro. Ele também não sabe. E como ele também não se lembra, o assunto resolve. Ele não tem traumas porque ele não tem memórias. Pois, mas isso é uma coisa boa. Ou se traumatiza tanto que aquilo depois vira e não se lembram de nada. Pois, que também acontece. Também pode ser. Acontece, é verdade. Assim ficas. Mas não me lembro de fazer isso. O meu pai é que me fazia isso. O meu pai, eu era muito loira. E o meu pai fazia uma coisa terrível que eu acho que hoje em dia seria considerada uma coisa mesmo cancelada. Que era, pegava no telefone e dizia assim: sim, está tudo tratado, está bem, então fazemos a troca da loira pela morena. Ok, e fazia isto a toda a hora. Era horrível. E então houve um dia que eu fiz a mala para me ir embora. E depois ele nunca mais fez. Mas o que assim, a questão que ficou para mim deste toda esta história é: o que é que eu terei posto naquela mala com aquela idade? E estamos a falar que idade? Não sei, tenho que perguntar. Por acaso tenho que perguntar, porque eu não sei. Há aquelas. Isto é uma frase que eu por acaso escrevi no meu livro, mas há memórias que habitam entre aquilo que nos foi contado e aquilo que nós aquilo que nós sabemos. Sim, e às vezes até fotografias. Sim. Então eu não sei bem se eu me lembro desta história, se o meu pai me contou, mas eu tenho ideia de me lembrar da parte de me querer ir embora. Eu lembro-me do que é que isto me fazia sentir. Exato. Porque eu sabia, havia uma parte de mim que tinha quase a certeza que aquilo era mentira, que ele estava a brincar comigo. Mas havia uma pequena parte. Exato. Ou até, se calhar, eu ficava muito irritada e triste com ele me fazer isso. Sim, só por ele não. Claro. O teu pai tinha uma filha eu tenho uma filha, eu chamo Ana e a minha irmã chama-se Madalena, e o meu pai tinha uma filha perfeita, que era a Ana Madalena, que nunca. E nós dizíamos, então, mas nós estamos aqui a jantar com o pai, mas ela não está. Não, mas isso é porque ela está a fazer voluntariado em África e que toca piano lindamente. Nós temos que ir para fazer terapia, não é? Olha, estas coisas. Senão não tínhamos nada para contar também. Exatamente. Era assim, o meu pai continua com a Ana Madalena, que é perfeita. A filha perfeita. Canta lindamente, toca piano super bem, pronto, faz tudo espetacularmente bem. No fundo, isso parece-me um bocado aquilo que tu és, não é? Não está tudo bem. Mais ou menos. Mas queria-te perguntar isso. Então, como é que os teus pais lidavam com a disciplina? Ou seja, como é que eram em termos de... Eram muito rígidos? Não, os meus pais, ainda por cima, no meio, eu cresci no meio assim muito beto. Sim, exato. E os meus pais eram os pais freaks do meio beto. Exato, eram os alternativos dos betos. Exato, sendo que se eles estivessem no meio freak, se calhar eram os betos. Mas como eles estavam no outro. E então, por exemplo, nas notas nunca foram exigentes. Não nos deixavam chumbar, não é? Era o mínimo. Era o que fosse. Era passar. Era isso que eles exigiam de nós, que foi espetacular, até porque eu nunca fui uma grande aluna, mas passava, porque o que eu queria, a última coisa que eu queria era passar mais tempo na escola. Exato, eu não gostei de andar na escola. Não gostei, não me sentia... Foi difícil? Não foi difícil, porque eu nunca sofri de bullying, nem nada disso, mas eu nunca me senti valorizada. Ou seja, eu sentia, porque no fundo o padrão ali é o mesmo para todos, não é? Claro. Tipo, nós temos todos que encaixar naquelas... Temos que ter... As minhas amigas faziam todas parte do quadro de honra e não sei o quê. E eu nunca fiz, também se calhar nunca estudei sequer para isso, sim, mas o que eu gostava era artes. Eu gostava de cantar, e isso é como um hobby. Nunca era. Pronto, ai que engraçado. Aliás, eu lembro quando fui estudar música, os pais das minhas amigas diziam-me: continuam com aquela mania da música. Mania. Era uma mania, exato, não era, sim. não era valorizado, nunca foi. E então eu nunca me senti valorizada na escola, ou seja, eu sentia só, ok, eu não sou boa na escola. Não é a coisa que eu sei fazer. Não é para mim. Mas os teus pais valorizavam esse lado artístico? Sim, porque o meu pai toca bateria também, a minha mãe sempre foi super artística, por isso sim, eles valorizavam isso e nunca achavam que era só um hobby ou só uma mania. O meu pai tinha um bocadinho medo que eu não tirasse um curso superior.
Porque, pronto, o meu pai é uma pessoa cheia de medos do futuro, de financeiros, não sei o quê, tem muito essas coisas. E então ele queria que eu tirasse pelo menos um curso superior, mesmo que fosse em música. E assim o fiz. Mas nunca foram muito rigorosos. Por exemplo, eu lembro, dependia das coisas. Eu lembro que fui a última a ter o cartão para sair da escola. Havia um cartão de saída e eu lembro-me que, aliás, o cartão tinha umas letras, já não me lembro, o A1 ou o que era, podia sair. Que podia sair, ou sair no almoço, ou sair... O meu, eu fui das últimas e eu lembro de dizer à minha mãe: mas porquê se eu nunca... que eu nunca fiz nada, eu nunca menti à minha mãe. Eu menti uma vez, a minha mãe dizia que eu tinha que vir de táxi com alguém para casa. E houve uma noite que eu fui sair à noite e ninguém queria voltar, e eu queria voltar. E então sentámos um pequeno almoço e eu vim de táxi sozinha. Eu nunca consegui mentir aos meus pais. Pois, nunca. O senhor da verdade, que é tão chato. Sim, mas até eu os acho pais... que a minha mãe era sempre foi tão aberta. Sim, não havia razão para mentir. Não havia razão. Eu, há 2 dias estava a falar com o meu filho disse: mãe, na escola, eu no outro dia disse não sei o que, é um menino, e ele disse: não te vou dizer porque tu contas tudo à tua mãe. Exato. E eu não percebo qual é o problema, mãe. E eu fiquei tão contente. Sim, isso é a melhor coisa. Eu disse: olha, Zecas, eu e o tio sempre contámos tudo à avó. Às vezes o tio contava coisas das namoradas que até eram um bocadinho demais. E é o que eu estou a dizer. É o que nós, eu às nós, vezes dizia assim: não me importava nada que vocês... Menos, podem contar menos. Digam só que está tudo bem. Pronto. Sim. A minha mãe também fazia isso com as namoradas do meu irmão. Eu lembro-me da minha mãe dizer: tá bom, eu para isso. Mas pronto, mas eu acho isso maravilhoso. É maravilhoso, sim. E pronto, por isso eu acho que eles sempre nos deram essa abertura. Aí era estranho, eu dizia: mas eu sempre me portei tão bem, porque é que não confias em mim para sair da escola? Mas depois, claro que o meu irmão teve logo o cartão muito mais cedo. Claro, porque era o segundo. Exatamente, os filhos que vêm a seguir depois têm essa liberdade. O segundo, claro, têm essa liberdade muito mais rápida, que é uma coisa que nos irrita bastante. Eu sou a 7ª e a minha mãe, primeira vez pai com 13 anos. Eu fui a uma festa, pai, aos 13 anos, que ia uma festa de dança, e quem é que me levava e quem é que me ia buscar, tudo isso controlado. Mas deu uma chave de casa, porque disse: à meia-noite chega à casa, já está tudo a dormir. E quando os pais desta minha amiga me levaram a casa, eu fingi que toquei à porta, porque eu tinha medo que eles achassem que os meus pais não me ligavam nada e que eu tinha chave de casa, que eram daqueles pais que tanto lhes fazia. Portanto, fingi que toquei e depois discretamente abri a porta. Isso. Portanto, o vosso mal foi não chegar ao 7º. Exato. Mas ficámos só por 2, ficámos mesmo. Mas pronto, mas eu acho que eles sempre nos deram muita liberdade. Nunca, eu tinha muitas amigas que tinham sonhos de profissões que acabaram por não cumprir porque os pais não deixaram. Exato. Eu nunca senti nada disso. Os meus pais sempre nos deixaram fazer tudo aquilo que nós queríamos fazer. Eu comecei a tocar um instrumento porque eu quis, os meus pais nunca impingiram, e isso é uma coisa que eu e o meu irmão falamos muito, porque obviamente que nós, enquanto músicos, como é que vamos fazer isto com os nossos filhos? Porque nós queremos que eles toquem um instrumento, mas queremos que eles tenham a relação com a música que nós temos, que é uma relação natural e livre. Exato. Sim, por exemplo, agora a minha filha está a tocar violoncelo e eu disse à professora: eu não vou insistir para ela estudar. Porque isto estraga. Ela já tocou piano e foi horrível. Estragou, exato. Foi horrível. Eu às tantas desisti, porque é um instrumento que eu conheço. Exatamente. Então agora ela está num que eu não conheço. Exatamente, que é para achar que não, não haver mas comparação. Eu não insisto, eu digo que eu não sei o que é. Olha, podias estudar, fiz uma coisa super gira para ela tirar uns papelinhos para saber o que é que estuda, mas eu não vou insistir. Sim, acho que é. Porque o meu irmão diz sempre isso: eles têm os instrumentos todos em casa, o piano está na sala, está tudo disponível. Exatamente, está tudo ali. Mas os meus pais, lá está, também nem nisso, ou seja, nem nas artes que eles gostavam, também nunca nos impuseram nada. Por isso eu sinto mesmo que foi uma casa, que vivi numa casa cheia de liberdade, mesmo para nós sermos aquilo que nós queríamos ser, para falarmos de tudo. Nunca houve assuntos tabu lá em casa. Obviamente, sei lá, há certas coisas que eu não falava com o meu pai. Por exemplo, quando me apareceu a menstruação, não fui falar com o meu pai. Sim, mas não era preciso, não é? Sim, não, também não é. Mas nunca houve nada assim que nós não falássemos. Por isso, eu digo sempre que é espetacular quando temos uma boa infância, não só por tudo o que isso nos traz, enquanto seres humanos, mas também porque depois é muito mais fácil replicar quando somos. Pois era isso que íamos pais, perguntar, que é, muitas vezes acontece duas coisas: a pessoa quer se distinguir muito da parentalidade que teve e ir para o oposto, ou replicar.
já percebi que no teu caso sim, queres claro que há replicar coisas essas que são coisas. diferentes, Exato. porque hoje em dia, pronto, vivemos tempos diferentes e, por exemplo, a minha mãe disse-me no outro dia que acha que nunca me leu uma história para eu adormecer. Exato. Eu leio uma história para cada um dos meus filhos, uma diferente. Então, mas eu também acho que nós vivemos, lá está, uma parentalidade muito mais consciente. O que tem coisas boas e coisas más. Também vivemos uma parentalidade muito mais obsessiva. Sim. Em que as crianças não podem ouvir não, em que não é em que a criança manda. O que tu sabes também, quando temos muitos filhos, naturalmente isso nem é possível. Nem é possível, exatamente. Exato. E eles próprios dos irmãos tratam de, mesmo às vezes estou eu a ser super condescendente com o mais novo e vem a outra a dizer nem pensar, não faz assim com a mãe, vai uma coisa. Pronto, portanto, a mim às vezes acontece ao contrário, que é eles defenderem-se de mim, ou seja, eu estar chateada com o mais pequenino e vir o grande e dizer deixa estar, a mãe está chateada e não sei o que, é horrível. Eu fico quase a chorar, a pensar, espera aí, a pessoa sensata está a ser o de 9 anos. Mas às vezes, eu acho que eles às vezes vêm se defender mais, mas eu acho lindo porque eles discutem imenso, ou seja, quando eles de repente mostram ali solidariedade e qualquer aliança entre eles, por mim já está ótimo. É isso, a pessoa pode escolher ser o inimigo comum e isso também ajuda. Sim, está tudo bem, está tudo certo, bem, exatamente. E nessas sentes diferença na forma da tua parentalidade ao longo dos teus filhos? Ou não? Ou sentes-te bastante coerente na... Eu no outro dia estava a ver uma coisa também de um psicólogo que dizia que nós nunca somos o mesmo pai para os nossos filhos e por várias razões. Porque eles não são a mesma pessoa, porque é verdade, porque o sítio onde eles nascem também é diferente. Onde eles nascem é diferente, nós somos pessoas diferentes. Então, obviamente que tudo... E depois, obviamente, eles também vivem no contexto que vivem fora de casa. Para além dos outros, do exterior. Pronto, então eu sinto que sim, mas sou diferente porque, por exemplo, se calhar o meu filho mais velho precisa mais de validação. É mais inseguro, um bocadinho mais inseguro, então precisa que... É outro tipo, precisa de outro tipo de coisas. Eu percebo que se eu lhe disser, no outro dia, por exemplo, disse-lhe assim: tu já ouviste é o filho de uma amiga minha que é cantora. Eu já disse: não te ouviu não sei quantos. Não me interessa dizer: já viste que ele canta tão bem? Passado 3 dias: mãe, tu disseste que eu não sei quantos canta melhor do que eu. O que ele ouviu foi isso. E o que ele ouviu foi isto. E eu sei que ele é assim. Que ele vai ficar. Exato. Sim, então eu tenho que ter esse cuidado com ele. E pronto. A segunda é só a pessoa mais confiante à face da terra. E no outro dia eu lhe dizia: olha, Rosa, o que é assim, a característica que tu mais gostas em ti, da tua personalidade? E ela: o que é a personalidade? E eu: aquilo que tu és, não sei o que. E ela: não sei, todas. Exatamente. Ela é esta pessoa. Não há dúvida, é tudo. Esta pessoa, tipo, que acha que tudo o que faz é espetacular. Então, é outra até forma. Um bocadinho contrária. Exato, é tipo, olha, calma lá. As pessoas, não tens que ser sempre tu a escolher as brincadeiras. Há amigas tuas que às vezes também é um bocadinho. A verdade é totalmente diferente. Sim. Porque cada um deles vai ter tem a sua questão. Então, eu sou uma mãe diferente para eles. Obviamente, depois há o conjunto, e às vezes eles têm as regras que têm, de acordar, de não sei o que, isso é um conjunto, mas depois há especificidades de cada um e que eu tento... Às vezes não dá, não é? Não há sempre toda a disponibilidade para atender a cada um, mas... Sim, mas sei que eles têm essas especificidades e tento, sei lá, ser sensível a elas. E como é que tem sido, por exemplo, em questões de amamentação, largar a Xuxa, essas coisas que foi muito diferente o processo dos teus pais? Sentes essa diferença? Ou que aquela coisa típica de a avó começar a dar bitates, como é que tens sentido essa... Eu não estava a perceber, porque estava a pensar que eu não me lembro de quando é que parei de mamar com a minha mãe. Estava a ver, Sim, não. Era só como é que... Não, a minha mãe não se mete. Eu lembro uma vez, eu fui para a casa da minha avó quando o meu primeiro filho nasceu, porque estava muito calor e a minha avó vive numa quinta e tem uma piscina, não sei o quê, então, e eu vivia num apartamento em Lisboa muito pequeno, e então fomos para lá. A minha mãe nunca me disse nada. Tipo, às vezes ajudava, mas nunca... Porque eu acho que ela também não gostava, não sabia que não gostava quando nos teve que as pessoas comentassem. Ouvir, então, mas a minha avó sim. Então eu lembro uma vez de eu fechar as janelas todas, de eu deixar as janelas todas abertas no quarto onde estava o bebê a dormir, porque disse à minha avó que ele precisava de entender o dia, os ciclos do dia. Exato. Ou seja, se eu fecho tudo, parece que é noite.
E depois eu estava na sala, tinha um intercomunicador e lembro-me de ouvir a minha avó. A minha avó foi lá e dizia assim: agora com esta mania que percebe tudo, não sei o que, a falar com o bebê. Vou, mas é fechar aqui estas janelas. E eu a ouvir no intercomunicador. Ainda por cima disse tudo em voz alta. Mas então eu lembro da minha avó fazer isso e de imensas pessoas fazerem Sim, isso. imensas pessoas. Mas eu não me lembro de alguma vez a minha mãe fazer isso. Aliás, eu lembro uma vez que o meu filho estava Ainda estás a tempo cheio de a mãe da Luísa para a avó dos teus filhos. Não, que horror. Mas a minha mãe faz imensas coisas com eles com as quais eu não concordo. Só que eu sinto que quando eles vão para a casa da avó, eles estão em casa da avó. Uma coisa que os baralha imenso é quando eu estou em casa da minha mãe com eles. Claro, porque aí é os dois não, mundos. porque lá é assim, vale tudo. Por exemplo, em minha casa não há computadores, não há iPads, não há nada dessas coisas. A minha mãe dá-lhes. E eu também entendo, a minha mãe está sozinha com eles, então eu percebo que... Sim, claro. E eu finjo que não vejo. Exato. Porque é aquele dia, agora ainda por cima, antes era uma vez por semana, agora é menos. Por isso, olha, é o que ela precisa para conseguir... E mesmo assim faz bolos para eles, faz não sei o quê, ou seja... Sim, não é propriamente pô-los num quarto. Não está, não sei onde a fazer outra Sim, coisa. é só para gerir É para gerir um Exato. bocadinho. E eu finjo que não vejo. Comem sempre gelados. Só porcaria. É só porcaria. É tudo aquilo que não acontece lá em casa. Tão bem que cozinha, que se aproveita. E depois faz os gelados e faz as coisas todas. E então eu aí sei que vai ser o território dela. Mas quando eu estou lá, eles ficam a olhar para mim sem saber. Tipo, a quem é que pedem autorização Sim, e como é que... é horrível, coitadinhos. E eu digo sempre, estamos em casa da avó, fazem o que a avó quer. Tipo, não... Sim. Mas pronto, eu não me lembro dela dizer alguma coisa. Eu lembro de um dia específico em que o meu filho estava cheio de cólicas e a minha mãe chegou lá e fez aquela coisa que eu não sabia fazer com a cânula do coisa. Sim. Só tipo, eu fazia lá umas punzetas e tal. E eu, uau! E pensei realmente, eu não fazia ideia do que era aquilo. Sim. E da minha mãe lá resolver a situação, mas resolveu porque me viu assim preocupada e quis-me ajudar. Mas eu não me lembro dela me dizer alguma vez que eu estava a fazer mal ou que devia... Às vezes, quando eu tinha problemas da amamentação, às vezes ela dizia, olha, mas se isso está a ser muito doloroso, se calhar podes deixar. Tá? Exato. Mas a minha mãe também insistiu muito comigo. Ela contou-me. Ela também teve muitos problemas, muitas dores, insistiu. Então ela... Sim, sabe exatamente qual era a tua... Exato. Sim, respeitava a tua insistência, mas também respeitava a tua... A minha mãe, lembro-me sempre dela fazer isso. Até em todas as outras coisas da minha vida. Ela diz, olha, eu não concordo com isto, mas tu é que sabes. Exato. Às vezes o tu é que sabes é o pior. Assim. Eu lembro na adolescência, o tu é que sabes era horrível. Era horrível. A minha mãe dizia assim, mãe, eu sinto-me tão doente, eu não quero ir à escola, não quero não sei o quê, não sei quanto. Se você realmente acha que está muito doente e não deve ir à escola, então não vá. O que é que uma pessoa faz pôr com logo isto? do outro lado. Eu com os meus filhos, eu sei que há dias que eles fingem que estão doentes e eu deixo. Mas porque eu precisam, tenho uma não história, é? Também eu deixo, tenho há uma 2 dias a minha história de filha como inventar, como aquecer, uma história para crianças, de como pôr o termómetro. Agora isso. o mercúrio já não sobe, aquilo já não é a mesma coisa. Mas ensinar, e vou às escolas e leio a história e os professores olham todos para mim como faltar à escola. Mas eu lembro-me de pôr o termómetro na lâmpada. Sim, na lâmpada. E a minha mãe dizia, está bem, ficas em casa. E agora conversamos sobre isso. E a minha mãe diz, eu sabia claro perfeitamente. Claro, 45. Era 43. E eu assim, ótima. Eu pedi por ovos mexidos, que era a minha comida da Eu já doença. tive uma teoria se Olha, nós não seremos isso, um bocadinho hipocondríacos, porque a única maneira que tínhamos de escapar, e no meu caso, por exemplo, ter a atenção da minha mãe era quando estávamos doentes. Ainda por cima é isso. É que os filhos de famílias numerosas, ficar doente é uma excitação total. É um privilégio. É um dia em que fica aquele só dia. um. Mas eu já disse ao meu filho que ele pode escolher um dia por mês para faltar à para escola. faltar. Porque eu sinto que o mais velho, lá está, eu sinto que ele precisa mesmo daquilo. Claro que sim, porque ele E em vez de estar, houve um dia que ele disse, eu estou mal, e não sei o quê. Depois entrámos no carro e eu disse, tu podes me dizer a verdade. Eu não te vou levar à escola outra vez e eu prefiro saber, porque senão vou estar a dar remédios e não sei o quê. E não é preciso, está tudo bem, eu percebo que queres ficar em casa. E ele disse. E pronto. E eu sei, há 2 dias a minha filha ficou em casa, ficámos a fazer puzzles e a fazer coisas, e eu sei perfeitamente que ela não estava doente. Mas às vezes eles precisam disso e também não é dramático. Não é faltar um dia. E eu
acho, e a doença quer dizer... Às vezes a doença pode ser outra, Exato, não é outra. É uma carência. É uma necessidade, exatamente. E ainda por cima eu acho que isso que a mãe está a dizer é verdade, porque mesmo nas escolas acontecia muito, as minhas filhas, por exemplo, acontecia muito, que é estar a sentir um grande mal-estar na escola, mas a única forma de contactares com a tua família é dizeres: estou-me a sentir mal, está-me a doer. O que é chato, no sentido de não poder ser, de ter que somatizar tudo para conseguir e às comunicar vezes um mal-estar. Chegar mesmo a sentir essas coisas. Não, para além de sentirem mesmo, exato. Claro. Mas começam a sentir também porque há essa maneira do corpo. A única maneira que se pode comunicar para chegar Porque se calhar era muito difícil gerir e às tantas os miúdos podiam estar todos os dias com um bocadinho de saudades. Porque há um bocadinho de... Sim, porque as carências emocionais também são mais difíceis de balizar e de gerir, não é? E uma pessoa numa escola... E eles têm que ter alguma idade para conseguir perceber o nível dessa carência e se realmente... Claro, qual é que é... Dá para aguentar ou se... Sim, não sei, é difícil. Não sei, é difícil. Luísa, mas falámos aqui da sua avó. Eu, quando chegávamos, íamos no carro e com as filhas da Ana, sobretudo as gêmeas, e quando chegávamos à música do avô, elas diziam: avó, salta, salta. O meu filho também chora muito com essa canção. Mas é linda. Eu estava aqui a ler outra vez a letra. Escreveu-a porque perdeu o seu avô? Ou... Eu perdi o meu avô, mas já foi há muitos anos. Eu escrevi porque pensei que não havia uma maneira assim... Nunca tinha ouvido uma maneira assim de explicar a morte a uma criança de uma maneira poética e sem ser tão... E que é uma realidade, não é? Claro, e muitas crianças perdem os avós, não é? Ainda por cima, hoje em dia, é-se mãe muito mais tarde, ou há muitas pessoas a serem pais muito mais tarde, o que quer dizer que os avós também já vão ser muito mais velhos, não é? Claro. Por isso é uma... Mas o meu filho chora imenso com essa canção e o meu pai ainda está vivo. Sim. Por isso, o outro avô ele nunca conheceu, mas o meu pai está vivo. Mas é ter a sensibilidade de sentir essa partida, não é? De sentir e antecipar a possibilidade da partida. Não? Pois é. Mas eu acho tão importante porque eu lembro-me que quando as gêmeas nasceram foi uma das primeiras coisas que eu dizia à Ana: nós como avós temos a sensação que vamos fazer parte só de uma pequenina parte da vida do nosso neto, portanto... Mas mais ou menos, sei lá, a minha avó continua viva e eu tenho 38 anos. já é uma quase parte considerável. Claro, mas pronto, à partida pensamos que... Sim, mas não a vida toda. Não a vida toda. E portanto eu acho que cultivar memórias nos nossos netos tem para nós essas coisas, estava a dizer, ou do bolo, ou de fazer, ou de não sei o quê. Eu acho que ser avó deve ser tão giro. A pessoa... Enquanto um dos seus filhos disser: eu vou fazer o bolo como a minha avó me deu, ela está viva, não é? Mesmo que tenham passado. Portanto, este cultivar de memórias é tão bom para os avós, porque os rejuvenesce muito. E é muito bom para... Mas, de facto, nós não falamos muitas vezes com eles da morte, porque isso nos aflige a nós próprios, não é? Claro. E a música é uma maneira tão boa de... E este disco em particular, e estávamos a falar sobre isso no carro, sobre outra coisa, eu acho que o que é tão bonito nessas canções e nessas letras é falar sobre assuntos pelos quais os miúdos passam de uma forma não moralista e pedagógica, ou seja, agora vamos falar sobre temos que ser amigos, ou temos que aceitar a diferença, ou temos que... Não, mas está lá tudo, não é? Até como nas boas histórias e nos bons romances, nas boas artes que nós vivemos, são coisas que as crianças ouvem e que se relacionam imediatamente, mas que ninguém lhes precisa de explicar. Sim, não tem uma moral da história no fim da história, não é? Podem sentir. E também porque eu acho que a música tem essa vantagem, e a tua música faz isso muito bem, que é de ajudar a sentir, sem racionalizar e sem explicar. É preciso sentir. Ou seja, os nossos filhos mais sensíveis estão a chorar imediatamente ou a sentir uma grande ansiedade e uma grande aflição ao ouvir aquela música e não têm que racionalizar isso. É só assim. Eles trazem estes sentimentos, sente-se no corpo e podem passar. E isso é uma aprendizagem muito, muito boa. Porque parte daquilo... Sim, porque a parentalidade hoje em dia também é um bocado demais da coisa demais. De tentarmos sempre entender o que estamos a sentir e pôr em palavras. E às vezes não há, está tudo bem. Exatamente, eu acho que é esse o defeito da hiperconsciência e é levar para um sítio de constante racionalização, mas não de sentir. E por isso é que faz tanta falta a arte faz falta por isso, não é? É por isso é que não podemos
deixar a arte ficar pedagógica. Eu não disse isso ao meu filho, por acaso. Eu disse: nós temos a sorte de conseguirmos emocionarmos com música. E isso é maravilhoso, porque conseguimos deitar cá para fora aquilo que estamos a sentir. E eu disse-lhe: há tanta gente que não consegue fazer isso e fica preso cá dentro. Exatamente. Por isso, isto porque eu fiz um concerto para bebés e eles vêm sempre assistir. Eu faço todos os anos no Olga Cadaval e noutros sítios, mas aqui perto é no Olga Cadaval. E eles vêm sempre assistir a um deles. E eu comecei a cantar a música que fiz para esse meu filho e comecei a cantar virada para ele, só que ele começou a chorar. Claro, muito. a ficar muito aflito. E eu não conseguia cantar nada também. Então às tantas as pessoas começaram a cantar comigo para me ajudar, porque eu não estava à espera que ele começasse a chorar assim. E depois eu escrevo-lhe sempre, escrevo aos meus filhos sempre uma carta às segundas-feiras, que ponho na mochila, porque eles só levam a mochila à segunda-feira. E então eu escrevo sempre uma carta, onde falo se calhar um bocadinho do fim de semana, ou às vezes digo só qualquer coisa, tenha uma boa semana, ou uma constatação de qualquer coisa que aconteceu. E escrevi isso na carta, disse que sorte que nós temos, porque realmente há muita gente que fica com coisas presas aqui dentro e que não tem palavras para se expressar e não consegue chorar com música, por isso eu acho isso uma bênção. É uma bênção, exatamente, é uma sorte. É uma sorte enorme. Mas já havia, o seu pai tocava bateria, mas há música na família sem... Sim, é assim, o meu tio-avô escrevia para fado. Há muitas letras, há muitos fadistas que cantam letras dele. A minha tia, irmã do meu pai, cantava fado também quando era mais nova. Engraçado esta ligação toda ao fado. Depois, entretanto, o meu pai não tem de todo, porque em casa o meu pai ouvia mais que tudo rock, por isso nem sequer ouvia fado. Mas há essa ligação, e a família do meu pai é muito musical. São todos afinados e são muito musicais. Eu vejo sempre a comparação de quando se canta os parabéns na família do meu pai e na família da minha mãe. Na família da minha mãe, cada um escolhe o seu tom e seguem naquele ou no outro, vão variando. Não existe tom. Exato. Na família do meu pai, não. Está afinado. Pronto. Mas, por exemplo, não parte musical, mas a parte escrita, na família da minha mãe tem, por exemplo, a Sofia de Mel Brainer. Ou seja, acaba por ter dois lados bastante artísticos. Claro, assim, claro. Mas sim, o meu pai é mais musical. A minha mãe também é afinada. Mas nós não a deixávamos cantar. Ela ficava. Nós tínhamos que a minha mãe podia cantar no dia de anos dela. Era um Isso é o bullying dos pais, dos filhos para os pais que nós nunca falamos. Assim, também temos que eles traumatizam-nos de alguma maneira e os filhos têm que traumatizar os pais de outra forma um bocadinho. Nós já brincamos com isso, depois vem sempre o meu pai defendê-la. Mas ela é afinadíssima. O meu pai sempre defendê-la. Olha, lá está, ser um inimigo comum para aproximar o casal. Exatamente. Isto é uma estratégia. É tudo uma estratégia. Mas estava a dizer das discussões de irmãos, se há coisa que enerva os pais, muitas vezes é os filhos todos a discutir. Então, isso é a no coisa carro, que mais me enerva. Sim, a pessoa não consegue gerir. E vocês têm muita sorte, a vossa geração, por causa dos cintos e dos bancos. Porque eles vinham para aqui e para a frente. Que vinham para o lugar. Quem é que tem um lugar entre os dois bancos? Que era sempre com um braço de um lado e quem está aí tira a visibilidade de qualquer coisa aos outros. O meu pai às tantas arranjou um carro que tinha dois bancos corridos, tipo um atrás e um à frente. Pois, exato. A loucura, para nós nos separarmos. Ou seja, mas é horrível porque uma pessoa pode ter um acidente. Eu já lhes disse. Sim. É que eu fico mesmo enervada porque eles começam a bater-se lá atrás e a dizer coisas uns aos outros e eu não consigo ver e estou no meio da estrada, eu fico mesmo enervada. Mas mesmo sabendo e vivendo tudo o que viveste com o teu irmão, ou seja, tu sabes que é natural. É karma. Eu agora tenho de levar com isto porque eu também fiz isto aos meus pais. Eu acho que é isso. Ainda por cima eu agora decidi ter 4 filhos. Exatamente, ou seja, é muito pior, tenho o dobro das discussões. Mas eu estou a tentar que haja uma regra que é: não há violência nesta casa. E eu não aceito qualquer tipo de violência nesta casa. Estou a tentar. Exato. Mas eu percebi que isso também tinha que vir da minha parte. Claro. Porque às vezes não é dar uma palmada, mas às vezes eu posso agarrar com força. Claro. E então eu decidi, eu não posso estar a dizer aos meus filhos que não podem fazer isto e eu fazer. Ou seja, claro que há coisas que os adultos podem fazer, as crianças não podem fazer. Não é que seja... Mas na violência eu acho que é um exemplo de regulação, não é? Quer dizer, se tu não consegues regular, não podes pedir a uma criança de 8 anos... E muitas vezes eu percebo que se eu tiver... Porque a minha filha, por exemplo, de 5 anos, de vez em quando tem umas birras assim... um bocado fora, e que se eu me passo com aquilo... E aquilo escala. Claro. E se eu de repente respondo com tranquilidade, ela parece que desbloqueia. Claro.
E então vou passar muito mais tempo naquilo se não tiver calma. Eu acho que essa é que é a grande questão. É sempre descobrir que a nossa regulação vai acelerar o processo. Claro, mas obviamente que não temos sempre essa disponibilidade. Mas claro. há que pensar, há ali um segundo. Eu acho sempre que há um segundo ali em que podemos decidir para onde é que queremos ir. Sim. E se nós formos para o outro lado, vamos ficar. Eu pelo menos fico com o coração a bater super rápido, super ansiosa e depois fico arrependida. E depois vou seguir e digo, desculpa, eu não queria chatear-me assim. Mas tu, que é horrível, lá pôr logo a culpa nele também, mas tu fazes-me passar. Tipo, pronto, então agora estou a fazer esse esforço grande e sinto mesmo que estou mais calma. Tipo, mesmo para mim isso é bom. Claro, é e isso. para eles. Sim, por isso estou a fazer esse esforço. Mas a sua mãe nunca se queixa, porque isto eu queixo muito com a Ana e com as coisas que eles se portam de uma maneira completamente diferente quando estão com ela ou quando estão consigo. Sim, mas isso também ouvi no vosso podcast e é verdade que eu acho, e a minha empregada também diz isso, ela também diz que eu saio e eu digo, coitada, ela vai ficar aqui sozinha com eles e ela, mas não, quando tu saís está tudo ótimo e eu, ok. E isso eu ouvi do Mário dizer e eu acho que é verdade que quando ainda por cima nas famílias numerosas, sendo que eu até me sinto mal a chamar a minha numerosa como uma família de 7, que eles estão sempre a competir pela nossa atenção. Eu acho que isso é diário. Eles estão sempre a competir pela nossa atenção, pelo nosso amor. Que é o que verdadeiramente importa, não é? Claro, então a partir do momento que nós saímos, que somos o foco máximo assim, da atenção deles aquilo tudo é mais fácil, eu acho que deve ser isso, mas pronto, mas quer dizer, o que é que eu hei de fazer? Eu tenho que lá estar, o que é que eu posso fazer? Lamento, se quiser. Isso era o que a Ana dizia quando eu chegava, mas quando eu dizia à Ana, mas olha, que quando tu não estás, elas estão bem, a Ana não acredita, mas era genuinamente para a tranquilizar que o problema, eles não tinham problema nenhum. Por nós pode ser ouvida de duas formas, não é? Porque pode ser ouvida a culpa é tua, claro. Tu é que... Não Ana respondia-se que se não essa mãe não quiser, não volto. E fica a mãe com eles. Como se isso fosse uma possibilidade. Como se isso fosse possível, exato. Não, mas eu acho que isso acontece muito. Por exemplo, hoje eu vou pôr, a minha empregada vai ficar, um babysitter, não é? E eu fico um bocado tensa com isso de deixar. Mas eu sei que é isso, que eles obedecem-lhe mais quando eu não estou, que não têm essa coisa de estar constante. E que não têm essa coisa de estar constantemente a querer um bocadinho do meu tempo para eles. Sim. Mas acho que isso, pelo que eu percebi também do que o Mário disse, é natural nas famílias com muitas crianças. Eu acho que isso é natural em famílias com mais do que uma criança. Sim, eu também me lembro de querer imenso o tempo dos meus pais e ainda mais com pais que têm menos tempo. Pois, claro. Mesmo assim eu vou buscar os meus filhos à escola às vezes às 4 e tal, ou seja, há muitos pais que não conseguem fazer mais tempo tão de comprida aquela hora das 4 até eles estarem na cama, não é? Mas ao mesmo tempo eu agora sinto que consigo aproveitar algumas horas boas dos meus filhos. É isso, eu acho que isso é que é uma grande coisa. E eu lembro-me como adolescente de pensar isso, não sei porquê, mas tenho isso muito presente em mim, que era a mãe dizer, estás sempre mal disposta, e eu pensar, mas eu estive bem disposta na escola, eu tive uma versão minha melhor do que esta durante as 8 horas que estive lá. Que comem tudo na escola. Exatamente, e na casa exato. Não, e é normal, gastaste a cota. Gastei a cota, sim, mas gastei porque estou cansada, não é? E nós vemos isso nas férias, por exemplo. Sim. Porque temos as birras e não sei o quê, mas temos muito Mas temos muito também bom, uma recompensa, também. não é? Não é só aquela parte em que nós já estamos cansados, eles já estão cansados. E a verdade é que a escola é muito tempo, é muito tempo. Não, e eles têm muitas atividades a umas horas absurdas. 6h45, 7h45. Elas têm ginástica, por exemplo, das 7 às 8, tem teatro das 7 às 8. São horas horríveis. Então o que eu faço é, vou buscá-los à escola para podermos estar um bocadinho em casa. Claro, eu senti o ano passado que lhes faltava casa. Eles iam sempre... Sim, o confinamento foi tão bom por causa disso. Eu tive outras partes menos boas. Não, claro. Sim, mas eu não tinha as crianças em casa, mas... Sim. Mas aqui fazia falta, eu sentia que eles precisavam estar em casa. Então o que eu faço é, levo-os para casa, estamos lá e depois então jantamos e depois vamos às atividades. Claro, já é outra coisa. Eu já não conseguia sair. Não, eu percebo, não, são horas ridículas para fazer coisas com crianças. Mas eu acho que porque o problema vai sempre, o problema vai sempre porque realmente os pais saem do escritório às 6, 7, então claro que os miúdos têm que ter aula de teatro às 7, não é? É uma... E tu absurdo, sentes, na tua escolha, já disseste que tiveste muita liberdade e que o teu pai fazia só uma questão de estudar a universidade. Mas quando é que eles começaram a perceber que a música ia ser um caminho? Como é que lidaram com os ídolos, por exemplo?
Olha, também sempre com uma enorme naturalidade. Eu não sei realmente. Não tenho assim, sim. Por isso é que eu demorei tanto tempo a fazer terapia, porque eu achava não tenho nada para resolver, mas depois esqueço-me que o presente também é importante ser resolvido. E que há sempre coisas lá atrás para resolver, mesmo que não tenham sido com os nossos pais, ou mesmo que sejam mal entendidos, ou o que é que seja. Mas foram incríveis, porque eu lembro-me que quis participar, mas para isso eu estava numa escola pública na altura e comecei a ir a chumbar por faltas. E então os meus pais inscreveram-me numa escola privada durante aquele tempo, onde eu não ia, não é? Porque eu estava lá no programa, e depois saí e voltei para a escola pública, tive só ali aquele tempo. Então eles agilizaram isso tudo para eu conseguir fazer aquilo. Isso é uma grande demonstração de apoio dessa fé. Sim, de saber que aquilo não é o mais importante. Mas eu também acho que eles perceberam que aquilo era mesmo. Eu escrevo canções dos 12 anos. Claro. Ou seja, eu acho que eles perceberam, e eles também não me viam mais assim tão entusiasmada com outra coisa nenhuma outra coisa sem ser teatro. Eu também sempre gostei. Ou seja, eles perceberam que as artes performativas seriam sempre talvez o meu caminho, não é? Eu acho que não. Agora, o que o meu pai tinha medo era que eu não fosse bem sucedida o suficiente para conseguir viver daquilo. Claro. Nem era, eles nunca tiveram medo que eu não fosse boa o suficiente. Isso era só que não fosse bem sucedida o suficiente para conseguir viver daquilo. Exato. Mas eu lembro-me, sempre me apoiaram. Depois eu quis fazer um ano lá fora e eles também me apoiaram a fazer um ano nos Estados Unidos, também fui para lá. E depois voltei e quis voltar para lá para estudar música. A minha mãe até foi comigo ver a universidade, foi lá ter comigo e fomos as duas a Boston. Por isso eu nunca me lembro de alguma vez eu dizer quero fazer isto e se não ser uma possibilidade. Sim. É espetacular. É espetacular, é mesmo. E pronto, e claro que há miúdos às vezes mais perdidos, porque eu acho que eu tive a sorte de encontrar muito cedo aquilo que queria fazer, mas também acho que é muito cedo exigir de uma criança, de um jovem de 17 anos, que decida o seu futuro, não é? Eu tive essa sorte, mas a maior parte das pessoas não tem, porque há tanta coisa para explorar. Claro. E porque não dá para experimentar, enquanto as canções saíam de ti e tu cantavas e ias explorando o que era sentir isso. Se tu quiseres ser economista ou não tens a oportunidade no dia a dia de experimentar, vais ter que ir à universidade, vais ter que estudar, vais ter que. Sim, mas eu vi com o meu irmão, por exemplo, que teve um percurso menos direto que o meu para a música, porque o meu irmão foi estudar psicologia. E depois desistiu do curso e começou a cantar em bares e não sei o quê. E eu lembro-me que os meus pais sempre o apoiaram. Lembro, por exemplo, quando ele decidiu começar a cantar em bares, os meus pais disseram: tudo bem, mas já não te vamos mais enviar dinheiro. Uma coisa é quando estás a estudar e nós ajudamos, mas se tu queres, se esta é a tua vida, está tudo bem. O meu pai ficou um bocado frustrado porque ele queria que ele tirasse um curso, lá está, aquela coisa. Mas disse: mas estamos aqui, apoiamos, mas não financeiramente. Ou seja, pronto, não era tipo tudo o que vocês quiserem. Também não era conseguiram fazer isso com serenidade, não é? Pôr um limite com serenidade. Sim, ou seja, eu acho que era sempre aquela coisa, ok, se vocês estão felizes a fazer isto e se sentem realizados, está tudo bem. Porque assim, o meu pai é antiquário, o meu pai também e não tem um curso superior, ou seja, ele é antiquário, o pai desde os 18 anos, porque é uma paixão. Porque é a paixão dele. Sim, então acho que os meus pais também sabem o que é seguir uma paixão. Gostar do que se faz, sim. E eles foram para mim um enorme exemplo disso. Eu lembro-me quando me juntei com o pai dos meus filhos e ele era contabilista e ele tinha uma paixão por cães, tipo, a coisa dele era os cães, e ele dizia: mas se eu deixo de fazer este trabalho e se o outro não dá dinheiro, o que é que fazemos? E eu disse: mas olha, logo vemos, mas eu acho que nós temos que ser um exemplo para os nossos filhos e tu fazeres aquilo que gostas e chegares todos os dias feliz a casa a fazer aquilo que gostas, eu acho que não há maior exemplo claro. para eles do que isso. O impacto que vai ter, exato. Sim. Olha, queríamos te perguntar qual é que foi a tua maior birra? Lembras-te assim de uma birra épica? Pode ser recente. Pode ser mais recente. Não, mas... a minha maior... Deixa-me pensar em... Criança ou adolescente, assim, bater o pé e ter que... Estou a pensar sobre assim, alguma coisa que eu queria muito e que os meus pais não deixaram. Olha, pronto, não sei, eu acho que não me estou a lembrar. Eu nunca fui, é que eu nunca fiz muitas birras. Eu sempre fui uma ótima filha. Exato. Na verdade, eu fazia tudo o que os meus pais diziam, não... mas também o meu grupo de amigas era assim. Mas se calhar isso é bom, porque também tinhas esse grupo de amigas modelo porque era assim, ou seja, assim, não sei bem. Exato. Mas então não tiveste a fase de rebeldia? Não pintaste o cabelo de moreno para o teu pai te aceitar? Olha, mas a primeira pessoa a pintar o cabelo era a minha mãe. A minha mãe é que me dizia: experimenta pintar o cabelo.
E eu uma vez experimentei pintar o cabelo, mas era a minha mãe que puxava. Certo. A minha mãe muitas vezes era muito mais aberta do que eu. Mesmo, por exemplo, conversas sobre sexualidade, que era uma coisa que não acontecia no meu meio da escola. Claro. Porque as mães das minhas amigas estavam longe de alguma vez falar sobre alguma coisa sobre isso, não é? Aliás, tudo o que era, por exemplo, a menstruação era dito baixinho e tinha uma palavra, a história, que é para nem sequer se dizer nada, e é uma vergonha, quando eu hoje em dia faço questão de dizer, às vezes, à frente dos meus músicos, pá, estou mal disposta porque estou com o período. Que é para eles saberem, porque os homens também têm que saber que nós passamos por essas coisas, não é? Pronto, mas a minha mãe era muito mais aberta nestas conversas do que eu, porque eu vinha de uma... A minha mãe não veio de uma escola católica, ou sim, mais ou menos uma fase da vida dela, mas em geral não, e eu vinha de uma escola católica, então muitas vezes eu perguntava coisas à minha mãe, e a minha mãe respondia e quase que me chamava púdica. Ou seja, nós tínhamos um bocado essa coisa de... Eu era muito certinha, e mesmo tendo ido para música, que é uma coisa. Mas eras que não é muito nada... certinha nessa... Era certinha, ou seja, não era certinha em coisas boas notas, ou não sei o quê, mas era certinha na vida. Eu nunca me embebedei. Pois. Está, agora descobri que tenho alergia ao vinho, mas com outras bebidas. Foi a minha mãe que me tentou embebedar. Mas a minha mãe é que tinhas... por favor! Mas tu tinhas medo do descontrole? Ou é uma questão de controle, não é? Sim. Isso é o perfil também, não é? De perfeccionismo e de controle e de sentir que não vai imagina, como é que eu... No birra, não sei, não me lembro de ter assim uma birra, porque não houve nada assim que eu agisse. Eu acho que era um bocado mais ao contrário. Às vezes era a minha mãe, tipo, vai viver, faz coisas. Não me lembro, tipo, fiz tudo o que quis. A minha mãe assinou para eu fazer uma tatuagem. Não, a tatuagem... Não, um piercing. As tatuagens do meu pai determinante. E disse-me assim: mas tu achas que estás a ser moderna? É? Nas civilizações mais antigas já se fazia isso. Exatamente, bom ponto. Sim, mas o melhor foi que pai, há 2 anos disse-me meu pai: estou a pensar a fazer uma tatuagem. E eu: estás a pensar que és moderna? Aproveitar isso. Mas olha, não, realmente não sou assim uma boa pessoa para responder, porque eu não me lembro de ter feito assim uma birra. Às vezes faço birras com os meus filhos. Sim, tipo, exatamente. Eu passo-me. Sei quê, vocês... No outro dia, quando a minha filha fui levá-la à ginástica e ela teve um ataque comigo, à frente de toda a gente, que são sempre aqueles bons, porque eu não me lembrei de ter levado um livro para a professora dela. Certo. Porque a professora dela quer ler o meu romance e eu esqueci-me. Sim, esqueciste. E eu aí disse: tu tens noção de todas as coisas que eu me tenho que lembrar todos os dias? E comecei a enumerar. Não sei o que é que cada um leva para o lanche. Não sei o que. Tu não esqueces do casaco? Eu lembrei-me do casaco. Tu esqueces de assinar aquela coisa para a tua professora que tu achaste que não tinha esquecido. Estava lá dentro da mochila, não estava. Eu comecei. Então estas birras eu tenho, às vezes. Pronto. Estas, e eu acho que é super importante assumirmos elas como birras. Ou seja, dizer assim, de facto, nós temos estas birras. E ela no fim disse: tens razão, nunca mais te vou dizer isto. E os birras para dentro que os adultos fazem, que são os amuos. Exatamente, e amoar. Mas eu acho que amoar é muito pior. Amoar, para mim, um adulto amoar é uma falta de inteligência emocional enorme. Eu acho que um adulto não pode amoar. Exato. Eu acho que não dá. Olha, a birra da Luísa é contra adultos que amoam. Exato. Como diz a Ana Marcos, serviu-me sopa de trombas. Não pode ser. Não se pode servir sopa. Olha, muito obrigada por teres vindo aqui. Obrigada, por dispores o teu tempo para falares um bocadinho connosco. Foi um grande prazer. Obrigada, e adeus, mãe. Adeus, Ana. Adeus, Luísa. Obrigada. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.